Abateu. Porque a igreja, quando eu vi aquela... Mas não tinha dimensão. Sabe quando uma praga de gafanhoto toma um campo? Do Senhor querido, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu joinha para nos apoiar. A irmã Nilza Anjos teve uma forte revelação para o povo de Cristo. O Senhor revelou para ela novas pragas que possivelmente vai chegar ao Brasil e ao mundo. Assista comigo esse vídeo com bastante atenção, porque o que Deus falou através da sua serva, eu tenho certeza que vai te surpreender. E se você crer que é Deus que está usando a irmã Nilza, deixa um amém e um like aqui nesse vídeo. Que o Senhor Deus continue te abençoando. Aquele chão ali, que eu pensava assim, né, agora eu vou voltar secando, né, puxando água e secando. Quando eu olhava para trás, tinha muitas mulheres me ajudando. Mulheres, muitas, eu falo irmã, tinha muitas irmãs me ajudando. Já estava tudo limpo e seco, elas já estavam puxando a água e secando. Todas alegres ali, felizes, né? Aí quando eu olhava assim, eu ficava maravilhada de eu ver que eu não estava sozinha naquela obra. E aí, de repente, eu vi um homem assim, um senhor já de idade, um ancião, assim, sentado. E ele tinha 3 pedras, tinha uma maior, uma média e uma pequena. A maior, ela resplandecia, a pequena também, só que a do meio era fosca, não tinha brilho. E aí, quando eu me direcionava a ele, quando eu via que aquelas pedras, eu ia para o lado dele. E aí eu falava com ele, falava, nossa, que linda. Aí ele falava comigo, né? Eu falava, posso pegar e ver? Ele falava, pode. Aí a grande não, a média não, eu pegava a pequena. E a pequena eu virava ela assim, ela era que nem, para quem conhece pedras, é que parecia, ela tinha um jogo de cores, que nem a pedra opala. A pedra opala, ela tem um jogo de cores, como se fosse o arco-íris, né? Depende da opala. E ela tinha um jogo de cores, conforme eu girava ela assim, ela refletia, né? Aquele jogo de cores. Aí ele falava assim, eu queria aquela, ele falava assim, não, essa que é a sua. Aí me dava a média. Só que ela era fosca, a maior ela tinha brilho, a menor ela era, né, ela tinha brilho e a do meio era fosca, era jateada. Aí eu pegava assim, eu falava, nossa, mas ela, né, tá feia, tipo assim, né, tá rústica, tá. Aí ele falava, essa aqui é a sua. Aí quando eu levantava a mão assim, eu olhava dentro dela, da pedra. Eu olhava assim, eu via dentro da pedra, né? Ela era por fora, ela era rústica. Só que eu via o interior da pedra. Aí eu falava para ele assim, mas ela é linda. Se ela, depois de lapidá-la, ela vai ficar muito linda. Aí ele falava, então, essa aqui é a sua, para você lapidar. Igreja, o que eu entendi? Esta obra muito grande que o Senhor me entregou, é esta obra aqui. O Senhor confiou a mim, ainda que eu seja pequena. E aquele homem que disse que ele tinha pressa é porque o Senhor está voltando, ele tem pressa. E aquela pedra, igreja, são esses que estão do outro lado, a qual a palavra do Senhor tem alcançado, que precisa se santificar, que precisa ser lapidado, e é de dentro para fora. Porque eu via que dentro a pedra era linda, mas fora ninguém dava nada por ela. Mas quando eu olhava, eu via o interior daquela pedra. E eu falava, ela é linda. Quando lapidar, ela vai ficar muito linda. O Senhor quer uma igreja linda, uma igreja limpa, uma igreja lapidada. E o Senhor confiou essa igreja na minha mão, ainda que eu seja pequena, ainda que eu seja muito pequena. Porque eu não vou aqui, igreja, não vou vir aqui para falar mentiras, não vou aqui para enganar, eu não vou vir aqui para falar de mim mesma, aquilo que não apraz ao Senhor. Eu venho aqui direcionada pelo meu Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Então, igreja, eu quero dizer para você, Deus ele tem algo lindo em nosso meio a fazer. Basta que nós venhamos crer, buscar a face dele, que ele tem algo para mim e para você. E agora, igreja, eu vou trazer para você o que o Senhor me mostrou na noite passada. A revelação que o Senhor me mostrou na noite passada. Eu ainda falei para minhas filhas assim, hoje nós vamos louvar louvores que a gente sente a presença de Deus no profundo. A gente louva muito o louvor da harpa cristã, né? Eu gosto muito dos louvores da harpa cristã. E ali a gente foi louvando, igreja, eu fui começando a sentir cada vez mais forte a presença do meu Senhor, mais forte, mais forte.
E de repente o Senhor abriu a minha visão. Porque a gente tem que estar em espírito para louvar também o Senhor. A gente ora, pede para Ele receber o nosso louvor, a nossa adoração e ficar em espírito, em comunhão. Aí, igreja, eu comecei a vir vendo aquele, né? Quando eu comecei a ver na visão, que estava vindo longe, eu tive a impressão que era um monte de cavalo correndo, para que a igreja entenda, né? E eu comecei ali, né, pelos olhos espirituais, vendo aquela coisa subindo assim, vindo na minha frente. E eu fiquei olhando ali, né, vendo na visão. E ali foi vindo. Aí de repente eu comecei a ver como se fossem ervas verdes, né? Igreja, de repente, quando eu vim, era gafanhoto. Mas era muito gafanhoto. Chega, eu escutava os estralos deles, comendo. Os estralos comendo. E ali, igreja, dentro de mim, deu uma explosão, assim, de um temor muito grande. Muito grande. Uma tristeza, um temor muito grande. Porque ali, quando eu comecei a ver essa situação, o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor falava comigo assim, vedes, é mister que isso aconteça. Aí eu pensei assim, Senhor, os gafanhotos vão invadir a terra. E o Senhor disse, não, pragas vão vir sobre a terra ainda mais. E através das pragas, igreja, vai vir a fome. Vai vir a fome. Igreja, eu fiquei muito triste, porque a gente não pode pedir para o Senhor misericórdia, a gente não pode pedir para o Senhor não permitir isso acontecer, porque a palavra se cumprindo. Nós temos que preparar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para esses dias maus, porque eles sobreviverão o mundo. Igreja, se vocês acham que o coronavírus, essa doença e essa enfermidade é a única coisa, você tem que vir aqui e falar o nome do seu pastor, o nome do seu ministério. Igreja, eu não tenho apego à placa de igreja. Eu não tenho apego. Nos últimos tempos eu estou muito triste com o ministério que eu sirvo a Deus, porque eu não vejo o amor de Jesus nesse ministério mais. Porque não estou falando da membraria, não estou falando dos membros da igreja, eu estou falando dos maiores, dos líderes, dos presidentes. Porque a igreja, eu não vejo eles falarem assim, vamos nos unir para doar a cesta básica, para ajudar um irmão que está precisando, não. Ele só quer dízimo e oferta. Poucos estão se preocupando com como é que está o povo da igreja. Isso não é do meu Senhor Jesus. Não é. Não é. Eles não socorrem os pequenos. Na verdade, eu estou para dizer que eu vou me tornar uma desigrejada. Porque eu também não preciso de uma placa de igreja para servir o Senhor, não. A cada dia eu tenho visto isso. Eu sirvo ao meu Senhor e Salvador Jesus. A Ele eu sirvo. Eu falo com Ele e Ele fala comigo. Pelo teu Espírito. Então, igreja, quando eu vi e o Senhor falava comigo, é mister que tudo isso aconteça e não temas, porque eu sou contigo. E é o que o Senhor quer, que Ele pediu para mim trazer para a igreja. Avisa o meu povo que se prepare. Só que eu falo, igreja, não se desespere, não entre em depressão, não entre em ansiedade, porque isso não vem do Senhor. Nós que servimos a Deus, temos que ser pacíficos, mansos, aceitar, receber o que o Senhor tem para a terra e ter o discernimento que pensa assim, está tendo um grande vento aqui, mas vê Pedro. Por que Pedro afundou? Porque Pedro temeu. Mas você tem que crer que o Senhor está ali na sua frente, o vento vai